Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Renan e estamos aqui em mais um episódio do Podcast Mental, o podcast da Clínica Vida Mental. E hoje a gente tem uma convidada especial, parceira aqui da nossa clínica, a Michela Morcelli, psicóloga. Seja bem-vinda, Michele. Tudo bom? Obrigada, Renan. Tudo bem? É Michela, né? Diferente. Michela. Michela. Nem Miquela, nem nada. Michela. Legal. Tá bem? Como foi a vinda até aqui? Tranquilo? Tô bem, tranquilo. Ela já esteve aqui há muito tempo, acho que tem mais ou menos uns 2 anos. A gente nem tinha um estúdio aqui ainda, tem uma gravação com o Marcos. Foi o Marcos que te entrevistou, né? A gente vai colocar aqui em cima, se vocês quiserem depois assistir, ela está disponível no YouTube. Michela, conta um pouco pra gente como que foi que surgiu a psicologia na sua vida. A psicologia, ela surgiu, como eu disse até na outra oportunidade que eu tive aqui, ela surgiu mais tardiamente. E aí eu pude aproveitar melhor esse conhecimento com mais maturidade. Mas eu já me apaixonei na primeira aula de psicanálise que eu tive. Eu já era apaixonada pelo ser humano, né? Mas para fazer psicologia tem que gostar bastante de gente. Mas aí eu me apaixonei pela psicanálise e falei, aqui é meu lugar, é aqui que eu vou ficar. E no meu percurso, né, tanto na faculdade quanto posterior a isso, eu tive, claro, a honra de ter grandes professores e grandes mestres que me ensinaram principalmente a atuar com testes, né? E então, desde a graduação, eu sempre tive esse pezinho nessa testagem, em testes, em coisas não controladas, né? Que a gente consegue medir outras características além do que é dito, do que é visto, do que é falado com comportamento até. Então, foi mais ou menos assim que eu entrei na psicologia e na área de testagem humana, né? Que é a psicometria também. Como que resume a sua vida profissional, assim, no dia a dia? Você tem uma clínica, né? Que você faz atendimentos nessa clínica. Como que funciona esses atendimentos? Que a gente faz atendimento compulsório. Então, a gente é credenciado, lá tem uma equipe de peritas, né? Que é credenciado tanto ao Detran quanto à Polícia Federal. Então, com o Detran, a gente faz um tipo de testagem para um público, com medidores mais baixos, né? Para medir o que é preciso para dirigir, para continuar dirigindo, para trabalhar dirigindo. Para a Polícia Federal é outro nível de testagem, são outros testes, outros medidores que a própria Polícia Federal pede que seja avaliado, mas ambas são através de credenciamento e ambas são compulsórias. Então, você precisa passar por essa testagem antes de iniciar a profissão ou como reavaliação durante o processo, tanto no ato de dirigir quanto no ato de portar uma arma. Então, essas são as avaliações compulsórias que a gente faz lá. Outras avaliações, tipo psicopedagógica, neuropsicológica, para algumas cirurgias que também acontece e para o âmbito jurídico, que a gente avalia mais a personalidade, né, como assistente técnico, essas são avaliações não compulsórias, que o cliente chega até a gente porque tem a especialidade, porque ele busca ou porque alguém indicou, mas diferente da compulsória, que tem um direcionamento, tá? A Polícia Federal, você ainda consegue escolher com o profissional que você vai passar. O Detran, não. Para evitar você atender seu coleguinha ou atender quem vai ser indicado da autoescola. Então, eles já têm um sistema que eles estão até querendo derrubar, com uma audiência pública que está acontecendo. Mas, até agora, é mais fidedigno, porque você não controla com quem vai te avaliar. Então, você não tem necessariamente um vínculo com essa pessoa. Na Polícia Federal ainda não tem esse sistema, mas eles estão lutando para implementar, para ficar mais fidedigno também. Agora, as outras avaliações, você escolhe onde ir, né? Ou você passa num médico e um médico psiquiatra ou neuro já tem aquela equipe de confiança que sabe que vão utilizar tais e tais testes, que ele gosta do resultado, que ele vê fidedignidade, que ele entende o laudo. Ele também pode encaminhar, né? Mas a pessoa tem o controle de ir ou não. Se ela recebe um CID, uma possibilidade diagnóstica que ela tem que investigar com o neuropsicólogo, claro que o médico pode falar, olha, passa aqui, passa ali,
Ou ela pode escolher alguém do convênio dela, ou ela pode ir pela indicação, mas aí ela tem o livre-arbítrio, né? A compulsória já não. Basicamente, são essas as diferenças. Certo. E se a gente fosse, por exemplo, resumir o que é avaliação psicológica compulsória, como que você definiria isso? É a finalidade. Por quê? É aquilo, para dirigir eu preciso ver a atenção, a memória, a personalidade, se está dentro de um padrão diante do ensino daquela pessoa, diante da idade daquela pessoa. Uma vasectomia, eu não vou medir a atenção daquela pessoa, eu vou medir outras características. Então, tudo vai depender da finalidade daquela avaliação. Ela sendo compulsória ou não, o que vai determinar eu escolher os testes para usar vai ser a finalidade, né? Porque uma útero solidária, eu preciso saber se aquela pessoa, ela tem coerência no que ela está falando, ela está se sujeitando àquilo para ajudar algum parente, ela está de fato decidida, ela tem congruência nessa decisão, ela tem traumas ligados à sexualidade ou não. Essas questões vão me dar ferramentas para que eu consiga elucidar, através da avaliação clínica mesmo, se ela tem minimamente essa condição. Mas, se ela consegue escrever ou não, se ela consegue ter atenção na média, superior à média, já não me é interessante. Então, a avaliação compulsória, eles normalmente têm normatizações para você seguir. As outras não, vai depender muito da ética, da experiência daquele profissional, em escolher as ferramentas certas que medem aquilo que é do meu interesse, avaliar, que eu preciso verificar, para daí a gente decidir que material vai usar e como vai ser esse laudo. Certo. Michela, tem um caso aqui, na verdade a gente discutiu antes de começar o podcast sobre a avaliação psicológica compulsória em caso de mudança de sexo. A gente vê bastante casos de pessoas que depois ela se arrepende. Nesse momento dessa avaliação, é capaz de identificar isso? Como que é feito o feedback para a pessoa? Sim, por quê? Existe testes mais forenses, mais rebuscados, projetivos, que são diferentes dos clássicos que você vai responder. Por exemplo, que você controla a resposta. Eu sou uma pessoa pessimista, sim ou não? Quanto de 1 a 5 eu me considero uma pessoa impulsiva? 3. Quanto eu me considero uma pessoa assim, assim, assado? Você controla essas respostas. Às vezes, você está querendo ser esse útero solidário, você está querendo fazer essa cirurgia naquele momento, você está decidido através do seu controle momentâneo. Não necessariamente seu inconsciente está congruente com a sua ação ali. Por isso que é importante medir o que a pessoa fala, consegue se expressar e o que ela não fala, o que ela não consegue controlar. Que aí os testes expressivos e projetivos de personalidade conseguem pegar. Então, por exemplo, não exatamente se ela vai se arrepender, mas se ela tem o controle da dimensão real do que está acontecendo, se ela consegue fazer diferenciação entre situações, entre possibilidades, se ela consegue planejar, se o ser humano, na visão dela, está superior a ela, não está, se ela é impulsiva. Então, são características que num quebra-cabeça de uma avaliação mais composta como essa, você consegue fechar. E na devolutiva, você consegue mostrar para ela que esses pontos vão prejudicar a escolha dela. Então, talvez ela tenha que fazer mais 6 meses de terapia, talvez ela tenha que, fazer outras modalidades, mexer em outras coisas para talvez trazer essa nova condição, esse olhar, ver se faz sentido ou não, ou se ela pode voltar em outro momento e ser diferente, ou se ela vai vir em outro momento e aquilo ainda vai aparecer. O que não dá é para a gente deixar registrado numa avaliação compulsória, que pode ter fiscalização, que você tem o CRP para responder, algo que não é coerente com o seu laudo. Tipo, os testes lá indicaram que ela é impulsiva,
afetivamente, sanguínea, né, explosiva, que tem traumas, e aí eu vou dar apto para ela nesse momento? E aí, quando acontecer alguma coisa, como que eu vou justificar aquilo, né? Então, tem que ser algo coerente. E os testes, tanto projetivos quanto expressivos, eles são verificáveis, né? Então, a pessoa que vai pegar aquilo e vai corrigir aquilo, até porque tem sistemas hoje que a gente consegue laudar via sistema, joga lá todas as respostas, vem o laudo, vem gráfico. Então, mais de uma pessoa pode ter a mesma resposta diante daquele teste. Então, é algo verificável, né? Por isso que é cientificamente aprovado. Então, a gente tem que ter um cuidado bem específico, dependendo de cada finalidade. Diferente da avaliação neuro, que tem um peso não ouro, né? Não forte, porque quem faz o diagnóstico é médico, mas a avaliação neuro, através daqueles testes, daquelas medições, o médico fica mais seguro, né? Porque aquela pessoa apresentou tal característica em todas as sessões, ou na maior parte dela, depende muito de como é escrito esse laudo, né? Mas é o médico que dá o diagnóstico, diferente da compulsória, que é você que vai dar o resultado, né? Entendi. E, Michela, em caso de cirurgia bariátrica, também entra essa avaliação psicológica compulsória? Entra, porque é uma mudança muito grande, né? De estilo, de prazer, de compulsão, de comportamento, porque a alimentação está muito ligada ao seu hábito, à sua vida, ao seu dia a dia, à sua parte social, o quanto aquela pessoa quer mudar de corpo, quanto aquela pessoa precisa mudar de corpo, né? Como que ela está fazendo aquele processo, desde quando, ela tem indicação, não tem, ela vai fazer como. Então, assim, não é só testagem, né? É testagem com terapia para entender se ela está, de fato, ajustada àquele momento que vai ser modificado na vida dela. Então, o quanto ela está apta, aberta a isso, a gente consegue estruturar. Não dá para ser rápido, né? Tem processos como a bariátrica, como a avaliação neuropsicológica, que não é feita em um dia, diferente da compulsória, que é feita em 2 horas, por exemplo. Dá para fazer em grupo, muitas vezes, né? E aí já é um processo mais específico porque não é só a testagem, né? Precisa ter algo a mais, a gente precisa ter um acolhimento melhor, precisa entender melhor, então precisa unir essas duas partes, o que ela quer, o que ela pode, o que ela consegue, né? Então é um processo mais longo, mas também mais valioso, né? Para a pessoa, ela fica mais confortável com aquele parecer, né? Certo. A gente vê muitos casos de pessoas que fazem cirurgia bariátrica e depois de um tempo engorda tudo novamente. E aí, recentemente, falei com um amigo meu, ela falou assim, Renan, não tem como você emagrecer com a bariátrica, sendo que você não emagrece a cabeça. Isso. Você acha que está muito ligado essas duas coisas? E realmente tem pessoas que, por exemplo, não têm, assim, falando, indicação para fazer a cirurgia, mas fica com isso na cabeça e fica martelando. E aí a gente vê o quão é importante essas avaliações para poder dar esse diagnóstico e prosseguir com o processo cirúrgico. Como que isso porque funciona? Porque às vezes é uma questão de compulsão, né? A pessoa, ela é compulsiva, e ela é compulsiva na comida, às vezes ela é compulsiva na comida em outras coisas, às vezes ela é compulsiva na comida em outras coisas, em vários âmbitos da vida dela. Então, isso a gente consegue definir nos testes. E aí, talvez a bariátrica não seja o caminho indicado. Então, vamos tratar essa compulsão? Tratando a compulsão, você vai ter mais base para até fazer suas escolhas, né? Porque às vezes você não precisa entrar com uma cirurgia às vezes não é nem tão agressiva, depende muito do método, né? Mas você não precisa entrar, ou você vai entrar e vai diminuir a compulsão alimentar e ela vai vir para outras fontes, né? Outras fontes necessariamente de prazer. Então, é sexo, é álcool, é drogas, é outros tipos de excessos, né? Então, não adianta você medir, acabar com aquela compulsão alimentar e ela ir para outras fontes. Então, por isso que é muito mais fácil a gente dar esse parecer quando a estrutura é maior,
porque você consegue mostrar para a pessoa que isso não vai ser eficaz, né? Não vai ser efetivo na vida dela. Seria mais interessante ela ir por outro caminho, e aí, vedando essa compulsão, aí sim ela pode escolher fazer uma bariátrica, mudar a alimentação, malhar, outras possibilidades, né? Entendi. Voltando aqui um pouco para essa questão do Detran, quais que são os mitos e verdades assim envolvendo essas questões da habilitação? Tem muito, né? Primeiro, que ninguém reprova. Segundo, que todo mundo vai chegar lá e vai ser desmascarado que é louco, né? Que não sabe nada. Mas a gente vê isso na entrevista, que a gente precisa fazer entrevista até para entender por que aquela pessoa está ali, se ela vai colocar a EAR e vai começar a trabalhar, se ele já é um motorista há muito tempo, se ele já é um motorista e às vezes está só tirando a primeira habilitação, mas já dirige regular. Então, a gente precisa entender qual é a situação. Nessa primeira entrevista, a gente já consegue medir até o nível de ansiedade da pessoa. Porque ela está suando, ela está batendo a perna, ela está, assim, tentando se esconder, né? Com medo que a gente decifre, enfim, o âmago dela e tal. Mas a nossa condição, o que é, principalmente nas compulsórias? Deixar a pessoa muito tranquila para que ela possa externar ali, de fato, o que ela é. Né? E como é um tempo menor, não tem as 10 sessões para a gente precisa tentar tirar essa ansiedade da maneira rápida. Então, é tentar deixar tranquilo, diminuir esses mitos. Aqui a gente não vai identificar nada, a gente só vai medir a atenção de vocês, raciocínio lógico, a memória, questões importantes para dirigir. Eu ainda dou o exemplo que alguns dos testes a gente consegue usar até em criança, porque assim eles ficam mais confortáveis ainda. Quanto mais confortável, mais coeso é aquele resultado, né? Mais fidedigno a gente entende que é. Mas assim, muita gente depende daquela carta, né? Para trabalhar, muita gente depende daquele sonho para dar o próximo passo. Então, ali eles estão meio que tentando se esconder. A gente vê isso muito pelo teste de personalidade, né? Porque de atenção todo mundo quer mostrar que tem atenção, raciocínio lógico todo mundo está ali querendo mostrar, então eles se empenham. Mas no teste de personalidade, a gente consegue entender que muita gente responde de uma maneira evasiva. E muitas vezes a gente consegue identificar isso até na devolutiva. Olha, esse resultado me mostra isso, você é assim mesmo? Isso foi uma instrução do YouTube, porque tem muita coisa, por mais que a gente faça denúncias, tem muita coisa no YouTube, né? Principalmente de testes compulsórios, que é o que todo mundo faz, então todo mundo tem uma opinião para dar, todo mundo já passou por isso, todo mundo tem algum evento para compartilhar. Então, esses testes, por mais que você derrube, até a autoescola pode dar uma orientação, e a gente consegue identificar isso, né? A gente consegue identificar um teste controlado, um teste orientado, e aí é a nossa ética que está ali, junto com a entrevista, junto com a finalidade daquele candidato, junto com a prova técnica, que foi o resultado dele, né? A gente consegue definir se está apto, se não está, se volta outro dia, a gente faz um outro teste de personalidade para tirar alguma dúvida, ou se ali mesmo ele já fala, não, recebi uma orientação, fiz assim, estava morrendo de medo que você não me aprovasse, que eu não conseguisse trabalhar, que isso, que aquilo, porque tem, né? Se você depende daquilo, você já vai com uma outra postura. Né? Você vai mais suscetível àquilo, né? A sua ansiedade, por mais que ela possa não te controlar, ela tá ali latente, né? Porque você depende, você quer muito, você sonha. Então, são nichos diferentes, entendeu? Hoje, por exemplo, hoje eu já atendi minha turma, eu já fiz reunião para avaliação forense, que é um outro âmbito. Eu já fui mãe. Já fui professora, que eu já tirei uma dúvida da minha supervisionanda. Já fiz milhões de coisas em vários setores diferentes. E que esse é o dia a dia, entende? Então, eu faço uma avaliação compulsória de manhã,
À tarde eu faço uma avaliação neuropsicológica, uma criança, outras ferramentas, outro mundo. À noite eu faço um perfil criminal forense, estudo o caso, faço atendimento. Então, você ainda faz atendimento clínico? Alguns casos de pacientes que me acompanham há longos anos e que não consegue... Não consigo, e aí a gente mantém. São poucos, mas ainda assim que eu amo, uma das minhas primeiras paixões, que foi a psicanálise, então eu não consigo me desvincular. Mas também não tenho agenda para pegar mais. Mas mantenho esses que a terapia psicanalítica funciona bem, então vamos seguindo. Quando parar de funcionar também, né, encaminhamento. Como que funciona a avaliação psicopedagógica? Temos duas nesse sentido, tá? Temos a avaliação psicopedagógica, que normalmente ela é feita ou por professores, porque as crianças, normalmente não, pediatra, professor, médico, todo mundo acompanha o marco do desenvolvimento daquela criança. E professor também. Então, hoje em dia, as editoras estão muito voltadas para ampliar o ramo dos testes. Então, temos testes, escalas mais simples, que não são muito projetivos, que são mais explorativos, que professor, fono, nutricionista consegue ter acesso. Não precisa ser psicólogo. A maioria não. Você precisa ter o CRP, você só pode comprar com o seu CRP, e etc. Às vezes, alguns você precisa comprar até acoplado o teste e a instrução dele, porque são mais complexos, né? Então, eles têm esse controle. Mas tem os testes que são para outros profissionais. E o que acontece na avaliação psicopedagógica? Então, o professor pode ir lá comprar um teste explorativo, que ele consiga fazer a avaliação bimestral, semestral dele, com mais organização. Então, aquela criança, por exemplo, ela atingiu o marco do desenvolvimento de andar na hora certa? Ok, checklist. Ela falou na hora certa, que é o que normalmente fala naquela etapa, naquela idade? Sim, falou. Ela conseguiu fazer as atividades diárias, tipo, reconhecer a necessidade de fazer xixi, desfraldou, dormiu à noite, tem pouco sono, tem muito, é agitado, não é? Essas questões dão um norte, né? E aí você consegue fazer uma exploração mais detalhada quando você vai fazer a devolutiva para os pais. Então, isso é muito comum. Então, quando a gente chega uma mãe no consultório pedindo uma avaliação neuro, pode pedir para a escola que provavelmente já tenha um relatório baseado nesses marcos do desenvolvimento que estão em déficit, estão em atraso, e por isso a professora fez esse checklist e acionou os pais. Normalmente vem ou pelo âmbito da escola, e os pais trazem, ou os pais, que hoje em dia, graças a Deus, tem muita informação, então está todo mundo ligado nesses marcos do desenvolvimento. Está em atraso, logo se procura ou psicólogo ou médico, vê o que está em atraso, a gente consegue identificar e fazer. Mas a psicopedagógica na escola, ela é feita por professores, por auxiliares, que norteiam aquilo. Então, ele está em atraso em várias questões. Melhor você procurar um médico, né? Melhor você procurar um psicólogo. Então, é mais no sentido de orientar. Existe a avaliação psicopedagógica também para quem faz transporte de perua escolar, que é uma avaliação assim como a do Detran, que é compulsória, precisa ser feita de tempo em tempo, e exige a mesma coisa que a do Detran, porque é o ato de dirigir. A única coisa que a gente fica mais atento é a questão da memória, da redação, de uma entrevista mais qualificada, porque imagina quantos casos não tem, poucos, ainda bem, mas de esquecer criança dentro do carro. Eu estava pensando nisso agora, até ia perguntar para você. E aí você fez uma avaliação que você não avaliou a memória. E aí? Entendeu? Por isso que pode parecer simples, que é uma avaliação de memória, um teste muito simples, mas ele dá bons indicativos. E dependendo da finalidade, é muito importante, né? Porque a memória para a primeira habilitação é importante? Claro que é, ele vai memorizar um monte
de informação nova para reagir ali. A memória para renovação também é. Porque às vezes é um senhor que teve Covid, que já perdeu, que está com alguma sequela grave, que não consegue aprender uma rota nova, um caminho novo. Aquilo pode diminuir o tempo de validade da carta dele, né? Mas imagina para alguém que dirige van escolar. A gente tem que ter um outro olhar, apesar de ser as mesmas medidas, entende? Então, a finalidade vai pautar muito o peso que você vai dar para cada teste também, né? Mas por isso que tem 2 ramos da psicopedagógica. A psicopedagógica para motoristas de van e a psicopedagógica feita na escola por auxiliares, por professores, que é um bom indicativo de que tem alguma coisa errada, né? Não necessariamente é um diagnóstico. E sabe falar quais são esses sinais assim que as crianças apresentam, que aí chegam até você, ou o professor faz lá aquela primeira avaliação e encaminha para você como psicólogo para dar continuidade? Quais são os primeiros sinais que as crianças elas mostram? Então, normalmente, o que acontece? Aquela criança, se ela tem algum desvio atípico, como a gente diz, ela vai demonstrar isso em vários lugares e através de diversos marcadores. Então, meu filho é muito desatento. Tá, mas pode ser só isso. Para ele ter algum transtorno, ele pode ser desatento, ele pode ser impulsivo, mas não necessariamente ele tem todas aquelas características que precisa ter para se enquadrar tanto em um transtorno, quanto em outro. Então, como que a gente faz? Ele chega com alguma queixa, ou da escola, ou os pais, alguma queixa de algo errado. O que está errado? Aí a gente tem que ouvir bem os pais. De preferência os 2, porque às vezes o pai acha uma coisa, a mãe acha outra, há discordância, a avó acha que é uma coisa, a mãe acha que é outra. Tudo bem, a gente precisa ouvir, até para entender como que é essa dinâmica familiar. O outro passo é entender como que é na escola. Porque se tem algum transtorno mesmo que vá atrapalhar a condição daquela criança, vai aparecer, como eu disse, em vários pontos. Então, eu vou acionar a escola, tanto através de uma escala que eles vão ter que responder para mim, como aquela criança se mostra na escola, como através de um relatório. Nesse relatório, normalmente já vem uma avaliação psicopedagógica, porque essa criança, para apresentar alguma coisa, ela já passou 6 meses ali. Então, essa professora já deu algum resultado para a mãe. Resultado do tipo, olha, tá assim, tá assado. E aí, o que aparece para a gente normalmente? Atrasos. Então, há atrasos na aquisição da fala, no sono regular, no desfraude, na aquisição da coordenação motora fina de pegar, fazer a pinça, pegar num lápis, pegar numa colher, a aquisição da consciência do controle dos esfíncteres, quero fazer xixi, não quero, quero ir no banheiro, não quero. Então, há atraso, muitas vezes, quanto mais grave, mais atraso. Quanto mais precoce, mais rápido a gente consegue trabalhar o atraso. Por isso que o diagnóstico só é válido assim, a finalidade do diagnóstico é válida pro prognóstico, para aquela família saber o que fazer, né? Porque, vai me diagnosticar uma criança com 3 anos, com 2 anos e 7 meses. Às vezes os atrasos são tão importantes que aquele tempo de estimulação naquela idade vai fazer total diferença, né? Então, é por isso que existe diagnóstico e existe diagnóstico precoce, para aproveitar a neuroplasticidade, que é a possibilidade de aprender outros ramos de comportamento. É para isso a finalidade, entendeu? Não é simplesmente para rotular uma pessoa. Isso é o que menos a gente quer fazer. Por isso que tem que ter muito cuidado e vários testes indicar a mesma coisa para aquilo ser reafirmado. Entendi. Michela, conta um pouco para a gente sobre a avaliação neuropsicológica. O que é a avaliação neuropsicológica e em que momento ela é utilizada? Sim. A avaliação neuro ela é mais ampla. Como eu te disse, eu tenho, por exemplo, ferramenta que são os testes de 3 a 83 anos, que medem absolutamente tudo. Demência,
doenças degenerativas, atrasos, personalidades, etc. E a avaliação neuropsicológica é justamente identificar as funções superiores, quer dizer, tudo que passa pela cabeça. O ato de decidir, o ato de memorizar, de reter a atenção, de conseguir evocar aquela memória de uma forma certa, correta, misturada, não. Se é compatível àquela idade, aquele nível de instrução, né? É uma avaliação mais ampla. Então, você, é claro, são vários encontros, às vezes até mais do que a bariátrica, às vezes menos, depende muito da finalidade. Ô, Michela, só tirando uma dúvida, por que são vários encontros e não, por exemplo, eu vou começar às 8 horas, vou até às 18 horas? Eu acho que muitas pessoas têm essa dúvida de fazer em um dia só. Fazer em um dia só. Em 3 horas você está com a sua cabeça fervendo e a gente perdeu a fidedignidade dessa continuidade. Porque você vai gastar muita energia. Por mais que seja simples, você vai ter que ter muita atenção. E eu não posso medir você um dia só. Eu posso medir sua atenção naquele dia. Eu posso medir seu raciocínio lógico naquele dia. Posso ter um parâmetro, assim como as compulsórias. Mas se eu ver alguma coisa errada, até nas compulsórias, alguma coisa que destoa, eu vou ter que fazer esse encontro em outro momento. Por isso que a gente habitualmente dá uma nova avaliação, né? Porque eu preciso ver se não foi o dia, se não foi alguma coisa que aconteceu, se não foi porque ele não comeu, não bebeu, não dormiu. E na avaliação neuro, isso é muito, muito, muito importante. Por quê? A gente faz encontros semanais, normalmente, que duram 2 meses. Então, naquele período, você conhece bem a dinâmica da família, você conhece aquela criança, você pegou aquela criança irritada, você pegou ela mal-humorada, você pegou ela bem-humorada, você pegou ela em várias etapas. Então, isso fica mais fácil, tanto para ela responder, porque às vezes, principalmente criança, né? Vai lá, então vamos responder, eu preciso observar ela em tal comportamento aquele dia. Aquele dia ela não quer fazer aquela brincadeira. Aquele dia tá mais prostrado, tá assim, tá aquilo. E aí? E aí? Que eu vou respeitar essa criança. Eu vou conseguir trabalhar com ela com o que ela quiser, puder, conseguir me mostrar. E no outro dia eu vou tentar novamente. Então, vai depender muito do outro, do que ele consegue responder, sem se estressar. A criança não pode passar de 50 minutos a 1 hora. Ela não consegue manter o foco de atenção, pensando que já é uma criança atípica. Porque ela está ali por algum motivo. Pode ser só ansiedade, pode no final a gente entender que é uma criança extremamente ansiosa, que isso atrapalha todo o dia a dia dela, os marcos do desenvolvimento. Pode ser, ainda assim vai atrapalhar ela ali. Vai aparecer. Então, quanto mais tempo a gente tem para medir essa pessoa em outros contextos, com mais tempo para que outras coisas possam interferir, melhor, mais fidedigno é. Entende? Então, assim, na compulsória, a gente consegue medir um padrão. Se está tudo inferior, eu vou marcar outro dia e aplicar outros testes, para ter aquele conjunto de informação, para ter mais certeza se está ok ou não. A avaliação neuro, eu preciso entender a queixa, medir e remedir, entende? Porque eu preciso aplicar um teste de inteligência geral, um teste de vocabulário, um teste de memória, em algumas vezes. Normalmente eu gosto de aplicar 3 em 3, porque aí fica um melhor de 3 ali, né? Então, mais próximo do real você está. Ainda assim, não é seguro, né? Porque são pessoas, né? São condições psíquicas que fogem da sua alçada, muitas vezes. Mas a gente já tem um padrão mais ouro, como a psiquiatria usa, né? Na medição daquele comportamento, né? Daqueles atrasos. Se não é só estimular ali um pouquinho que já vem um ganho. Não, é um atraso importante mesmo. Então, aquilo vem descrito de uma forma coesa, respeitando o sigilo, tudo, mas de uma forma técnica, para quando o médico olhar aquele laudo, ele entender
o que está em déficit, se ele vai pedir algum exame, porque não tem um exame específico que identifique tal e tal condição, a gente sabe disso. Mas é tudo um quebra-cabeça. Então, às vezes, tem um mapeamento mental que se pede para ver onde que está acontecendo a carga de dopamina, se é TDAH está mais aqui na frente, se é autismo está em tudo. A gente não já sabia tem... disso que tem esses complementos. Tem alguns recursos cada vez mais, mas ainda assim não é específico, porque a avaliação é clínica. Então, é a junção de várias coisas para você ter um diagnóstico mais assertivo. Para quê? Para, no final, saber o que fazer. Se é personalidade, se é ansiedade, então vamos tratar com terapia. Às vezes é necessário entrar com fármaco, com psiquiatra. Mas, se é algum atraso mais progressivo, tem que se estimular. E tem que se estimular como? 1, 2 vezes por semana? Depende muito do caso, né? Então, no laudo tem que estar tudo isso bem disposto para que os pais entendam e a professora que vai pegar aquele laudo, o médico que vai pegar aquele laudo, entenda o que foi feito, né? Porque o médico só tem aqueles 15 minutos, meia hora, 45 minutos, uma vez a cada 2 meses, né? Por isso que eles mesmos, claro, o médico pode ter esse valor do ato médico de dar o diagnóstico, mas normalmente eles pedem apoio de neuro, justamente para ter esse olhar mais amplo e esse direcionamento principalmente com fármacos, né? Porque se é uma criança muito ansiosa, você vai sempre optar por uma outra classe de remédio, né? Então, o médico sabe fazer exatamente esse cálculo para, às vezes, quando é necessário medicar, não errar ou ajustar de uma forma que já seja assertiva, né? Para não perder tempo. Entendi. Ô Michela, e o diagnóstico de TDAH? Você tem uma porcentagem para falar mais em criança, mais em adulto? Porque tem muita gente procurando agora saber sobre isso. Isso. E assim, é muito difícil, né? Porque o nosso mundo hoje em dia pede que a gente nem fique com uma atenção totalmente concentrada numa coisa, né? A gente tem que estar com a atenção alternada, né? No meu celular, ali, aqui. Então, o quanto essa desatenção não é pela falta de estímulo de estar ali, né? Porque você tem que dar conta de outras coisas. É um diagnóstico diferencial, Renan, porque não é só a desatenção. Para ter o TDAH, você tem que ter um histórico desde a sua primeira infância, você tem que ter dificuldade de desatenção desde quando você começou a pegar o lápis. Então, essa diferenciação, através de testes que a gente tem, que são responsivos, mas que você consegue pegar lá de trás, se você tinha aquele funcionamento desde sempre, se é atual, se acontece agora, se sempre aconteceu, se era mais, se era menos. Esses medidores que vão ajudar como auxílio diagnóstico se é uma coisa ou outra. Claro, a gente tem escalas específicas para TDAH, a gente tem testes que medem a desatenção, a impulsividade, outras características que precisam estar presentes para ser um quadro de transtornos de déficit de atenção e hiperatividade ou só déficit de atenção. Então, não é só uma coisa. Por isso que vários dias, várias junções de testes de atenção, de memória, de personalidade, de resposta anteriores, de resposta da esposa, de resposta da mãe, tudo para fazer um diagnóstico diferencial e chegar mais precisamente. Por quê? Se aquela pessoa tem uma ansiedade generalizada, mas ela acha que é déficit de atenção, porque ela já olhou em todos os comentários, em todos os sites, já fez inclusive tem alguns testes na internet, isso, né? Isso é o que mais chega para mim. Ai, doutora, olha esse teste aqui, se não é legal. Ai, é super legal, para te enganar. Mas acontece. Ah, então eu tenho TDAH. Então tá. Então a gente vai lá medir. E é engraçado que no final a gente, muitas vezes acontece, eu não tenho um parâmetro específico, né? Mas muitas vezes é uma ansiedade generalizada que te impede de estar aqui.
Então, você não consegue ter atenção para nada, porque você nunca vai estar aqui, você vai estar sempre no futuro, em vários âmbitos, né? E a rede social, o dia a dia, só estimula a ser mais e mais e mais e mais. E quando a gente pega esse comportamento num adolescente, que está achando que tem TDAH, e no final a gente fala, olha, não bate, não fecha, o diagnóstico não é esse, agora a sua personalidade condiz, indica que a ansiedade está generalizada, está te atrapalhando nisso, na desatenção, na impulsividade, na irritabilidade, etc. Às vezes, ele fica desesperado, porque ele queria um diagnóstico do que ele já imaginava, do que ele formulou, porque já é difícil lidar com a frustração, ainda mais num mundo ansioso, que ele já está lá na frente, porque ele tem ansiedade generalizada. E aí ele não vai ter aquele remédio que muitos dos amigos dele têm e tal, e que ele acha que vai ajudar a resolver os problemas dele. Então, é difícil, mas se ele levar o diagnóstico a sério, confirmar isso através de medicação ou não, de terapia ou não, ele vai reverter. E aí lá na frente, ou ele vai me indicar, ou ele vai me dar um feedback, ou ele vai precisar de mim para alguma coisa, mas ele vai ter como referência porque eu ajudei ele naquilo. Não exatamente no momento da devolutiva. Mas se aquele diagnóstico estiver certo, se estiver mais próximo do real, vai ajudar ele, né? Então, essa é a única finalidade do diagnóstico. Ajudar a pessoa a lidar com algo que está atrapalhando ela, porque senão ela não estaria ali. Ela não estaria se submetendo àquilo, né? Ela não estaria ali desconfortavelmente tendo que ver imagens em borrões. A pessoa fica desconfortável. Uma coisa é ela falar, eu sou assim, eu sou assado. Ah, você é assim? Sim. Não, sim, não. 3, 4, 5. Outra coisa é você jogar o novo para ela e aí, o que você vê? Que é algo que ela não controla, né? E aí a gente fecha a ansiedade generalizada, porque ela vai ter muitas reações que corroboram que ela está sofrendo com aquilo de fato. E não é o TDAH, né? E muitas vezes né? Que a gente também tem cada vez mais testes mais precisos, inclusive para autismo, né? Autismo em adulto. Então, a resposta social, porque o autista, ele aprendeu a viver. Então, ele vai ter muito menos problema que uma pessoa com TDAH, por exemplo, na fase adulta, dependendo do nível, claro. Uhum. O nível leve até o moderado. Mas ele aprendeu a responder social. Só que ele não vai estar confortável, né, na relação interpessoal. Ele pode fazer com maestria, ele pode fazer muito bem, ele pode fazer, inclusive, sem medicamento, mas ele não vai estar confortável. E a gente consegue medir isso, né? Então, isso, com outras informações, a gente vai fechando um quadro do autismo. E incrível que pareça, quando a gente dá um diagnóstico, um possível diagnóstico de autismo na idade adulta, as pessoas ficam muito mais gratas. Porque toda aquela dificuldade, aquele estranhamento que perdurou a vida toda, se apaziguou. Né? Teve uma resposta. Ah, é por isso. E aí é importante ressaltar tudo que ele conseguiu até ali, né? Todas as barreiras que ele deu um jeito de superar, de conseguir ter um trabalho ou não, tá buscando isso ou aquilo. Então, é muito mais tranquilizador, pela minha experiência, quando você dá um diagnóstico de autismo na vida adulta, do que, por exemplo, quando você dá para os pais, né? Já diferente do TDAH, que ele é um espectro, né? Então, ele é um pouquinho mais leve que o autista. Quando você dá o diagnóstico de TDAH para os pais, na primeira infância, principalmente, eles já sabem que aquela criança está lá hiperativa na escola, ela está hiperativa em casa, ela está com atrasos, ela tem essas questões que a família já está vendo, né? Já está vendo. Então, aí a família vai fazer, vou direcionar, vou fazer alguma coisa por ele, vou levar na fono, vou tratar, e etc e tal. O autista, já para os pais, é mais difícil o diagnóstico quando é na parte da infância. Mas o desenvolvimento é melhor porque ele consegue aprender mais rápido, dependendo do estímulo.
Legal. Michel, eu tava vendo aqui seu currículo, tem várias especializações. Qual que você mais gosta de todos? Tem um preferencial? Tem algo que você tá se apaixonando agora, neste momento? Nossa, 10 anos estudando e acho que vão ser mais 30. E você pretende? Você gosta de estudar? Amo, adoro estudar. Adoro estudar. E é por isso que o novo me motiva, né? Então, eu já fiz neurociência, eu fiz atenção primária, que é a saúde pública na Santa Casa, mais ligado ao SUS. Eu já estudei psicanálise, eu fiz pós-graduação no trânsito para ter o conhecimento geral das compulsórias, de testes que só se aplicam ali. Eu fiz neuropsicologia forense, que é a última, e fiz também neuropsicologia com ênfase em reabilitação cognitiva. Então, eu não posso ver um curso, fora os testes livres, que são mais de 40 que tem lá. Eu não posso ver um curso de teste novo que eu já quero fazer, porque eu preciso acessar aquele conhecimento, entendeu? E o último agora é neuropsicologia forense. Como que é esse curso? Como que foi para você fazer? Você finalizou, né? Finalizei. Agrega, mas é um conteúdo mais maçante, porque é muito teórico, né? Então, a parte de teste, que é a parte que me interessa, ela vem muito depois. Antes você tem que, enfim, quase que fazer direito ali, né? Porque são termos técnicos e etc. Então, a parte é muito teórica. A parte que me interessa, que me alavanca para o conhecimento, é a parte dos testes forense, né? Porque aí, de fato, você vai pegar o que a pessoa não controla, né? Que são os testes projetivos, que têm uma validade ampla nesse meio, né? E que as pessoas não têm acesso. Tem que ser um profissional especializado e com uma especialização muito vasta em outros, para chegar até ali e se dedicar à aplicação de um Rorschach, por exemplo, que é a minha próxima meta. Então, o Rorschach, que é um teste forense, que é através de manchas de tinta, né, ao acaso, né, não é tão ao acaso, mas é borrões de tinta. E aí você precisa ver naquela imagem alguma coisa. Por exemplo, para o nosso dia a dia, eu preciso avaliar a personalidade em várias etapas, tanto na avaliação neuropsicológica como na compulsória. E aí eu não posso me ater a um teste tão extenso quanto o forense. Mas eu também quero ter acesso àquilo. Então, eu estudo um teste que é um derivado desse amplo, mas que me dá uma atuação mais rápida para utilizar em outros casos. Então, ao invés de 10 pranchas para ver, com laudo de 50 páginas, eu consigo reduzir isso. 50 páginas? Um laudo jurídico tem 50 páginas. Já uma avaliação neuro tem de 10 a 15, né? Então, é algo mais reduzido, apesar de ser extenso, é reduzido, porque é focado naquele direcionamento de responder aquela hipótese diagnóstica. Agora, a personalidade. No jurídico, você vai ter só a personalidade, né? Você precisa entender o que é aquela pessoa e não o que ela controla. Porque é um caso de uma pessoa que abusa, é um agressor, é um caso mais complexo. Então, a pessoa, assim como o da CNH, está ali disfarçando a ansiedade, a pessoa que vai responder um teste jurídico, dependendo da função, é para ela sair da cadeia, é para ela conseguir a temporária, é para ela fazer um perfil criminológico, para identificar uma alienação parental, para que ela vai fazer aquela avaliação, né? Então, quanto mais estímulos que ela possa me responder sem controlar, melhor. Já para cá, não. Mas existem testes hoje que conseguem medir de uma forma mais coesa, menos extensa, as mesmas características. Então, eu estou nessa fase dos testes menos extensos, mas que medem a mesma coisa. Meu objetivo é chegar lá. Mas, por enquanto, a gente usa as ferramentas que tem. E aí você pretende, por exemplo, focar só na psicologia jurídica ou não? Não dá ainda para focar. Tem uma paixão ainda ali nas outras. Exatamente. Eu vou ter que dividir meu tempo sempre em muitas coisas. Porque eu gosto de
exatamente isso, esse multiverso aí que te dá, essa possibilidade múltipla, né, de atuações. Tanto com criança, para dar uma finalidade, tanto na compulsória, tanto na avaliação forense. É que como ela é a última, é que eu estou mais acrescentando novos conhecimentos. Então, ela é minha grande paixão no momento. E até porque eu não domino esse teste mais extenso que é o Rorschach. Domino o derivado dele. Então, até eu alcançar lá, ele vai ser minha grande paixão. E aí, quando eu estiver fazendo laudos de 50 páginas, eu vou ver o que me sobra de tempo para fazer o resto, né? Aí eu vou ver o que eu consigo encaixar. Mas, com certeza, a avaliação neuropsicológica vai estar também. Legal. Aqui você cita também no seu currículo de avaliação para RH cargos específicos. Isso. Como que é essa sua experiência? Justamente para isso. Por exemplo, você tem um cargo que às vezes vem uma pessoa de outro país para atuar naquele cargo. Ou de outro estado, que ela vai ter que mudar a vida toda dela para cobrir aquela função. E aquela função não é simplesmente trocada, né? Tem muito turnover na parte de RH, mas cargos de liderança menos, né? E aí a gente tem ferramentas para medir exatamente isso. A estabilidade, o nível de frustração, o nível de pressão que aquele indivíduo aguenta ou não. Exatamente. Então, são condições que esse teste mais reduzido consegue identificar, até porque ele foi estipulado em cima de veteranos de guerra. Então, o estresse, a pressão está muito ali, né? Então, são ferramentas complexas, mas, por não ser tão extenso, a gente consegue usar no RH, a gente consegue usar no porte, para ter mais fidedignidade, se aquela pessoa tem o controle, se não, se tem uma resposta à frustração, se não, se ela consegue atuar com pessoas, se ela tem alguma característica do espectro que tem dificuldade de se relacionar, porque é complicado você fazer uma alteração que aquele setor depende da sua empresa, né? Aquele setor é o motor que gira a sua empresa. Então, os especialistas de RH, eles às vezes acionam a gente, também não é compulsória, né? Mas acionam a gente justamente falando, olha, eu preciso identificar se ele tem tal e tal característica antes de trazer essa pessoa. E muitos dos testes agora, depois da pandemia, a gente consegue fazer online. Mesmo alguns, assim, que medem, não esse específico, mas alguns que medem cargos de liderança, a gente consegue enviar um link, a pessoa responde, depois aquilo é mensurado via sistema e a gente acopla com os outros testes, né? Mas até para diminuir esse tempo que ele fica lá, porque ele não pode ficar o dia inteiro fazendo avaliação. E eu também não posso fazer uma avaliação rasa para uma pessoa que vai mudar toda a estrutura, tanto da empresa quanto da vida pessoal. Então, a gente precisa otimizar isso, né? Porque ele poderia passar o dia inteiro lá? Poderia, mas vai perder a fidedignidade, como eu te disse. Aí a minha resposta vai estar em jogo, né? Aquilo talvez não seja. Então, lá no final do dia, a atenção dele já não existe. Ele já está cansado, ele já está sob pressão há muito tempo, ele já está respondendo aquelas coisas que ele não sabe para que significa. Se a gente dosar, e agora com essas ferramentas cada vez mais online, né? A psicólogo tem um certo receio, eu também tenho, mas eu entendi através da experiência até pós-pandemia, que ajudou bastante. Algumas ferramentas ajudam bastante, principalmente nesse planejamento de horário mesmo, para fazer a avaliação, sabe? Legal. Teve uma experiência no ano passado que você participou de uma feira. Sim. Como que foi aquela experiência? A gente já tem um tempo já que a gente queria conversar um pouquinho sobre. Foram 2 ou 3 dias? Foram, acho que 4 dias intensos, né, de conhecimento sobre o que o futuro fala da saúde mental. E, assim, as notícias não são tão boas, né? Porque a saúde mental, ela tá
devido ao momento, pós-Covid, capitalismo, sistema, economia, zilhões de vieses que a gente tem aí, né? Mas a saúde mental, ela está aparecendo aí, principalmente nas empresas, com alto índice de afastamento, né? Então, por exemplo, cargos que são mais suscetíveis a adoecimento, motorista, né, que fica o tempo todo ali sobre aquela pressão, barulho, pessoas tendo que parar, lidando com reação de outras pessoas, profissionais como professores, né, que estão sujeitos à gritaria, falta de controle, a necessidade de organização, de passar conteúdo e etc. Gestores, médicos, enfermeiros. Então, a classe só aumenta. Cuidadores, né? Os cuidadores adoecem muito. Mas o problema em específico das empresas é o índice de afastamento, né? Turnover, processos. Então, as empresas, elas ficam num conflito. Eu pago plano de saúde, eu tenho lá uma pessoa em loco, um psicólogo, um médico, empresas grandes normalmente têm esse recurso, mas não é suficiente, não é usado. Aí a grande discussão é, mas é o momento que a gente vive, vai ser assim mesmo, o que a gente pode fazer? Porque os paliativos, que é colocar uma pessoa lá para tratar dos funcionários, os funcionários talvez não tenham confiança para chegar em certos insights, comportamentos, relacionamento ali com aquele profissional que de fato possa ajudar. Então ele vai ficar com receio. Eu vou falar tal coisa, ele vai falar para o meu chefe e vai me demitir. Então acaba que as empresas têm boa vontade, mas acaba não sendo funcional. Então, você tem um investimento, aquilo não gera retorno, continua um alto índice de afastamento, e aí você vê que não é eficaz. Mas o que vai ser eficaz? Então, paga um plano de saúde. Tá, aí identifica o problema. Faz uma avaliação psicológica, faz um encaminhamento, o profissional da liderança faz um treinamento para identificar quando aquele colaborador está doente, manda para a investigação, identifica o problema, mas ainda assim ele vai ser afastado. O que vai fazer ele voltar e com qualidade? Se ele tiver em tratamento. E se ele tiver em tratamento adequado, né? Porque se ele estiver tratando uma coisa que ele não tem, alguma coisa errada, alguma coisa que não tem a ver, provavelmente vai acontecer outros episódios que podem atrapalhar ele, a equipe, etc. Então, é muito peculiar, porque não tem como você desenvolver um sistema de diagnóstico e intervenção. Não tem. Aquilo tem que ser feito manual, de um por um, qualitativo, de uma forma compreensiva, ampla, levando em consideração o ambiente de trabalho, que muitas vezes é dificultoso, porque é aquele ambiente, o telemarketing é aquela pressão, o banco é aquela pressão, tal instituição funciona daquela maneira, e funciona daquela maneira há muito tempo, o gestor vê conflito, entende que é mais fácil demitir, né? Mas daí tem outros problemas jurídicos, né? O suicídio está muito numa crescente muito grande, principalmente na condição dos médicos, nas pessoas que trabalham como auxiliar, que cuidou pós-pandemia. Então, a saúde de todo mundo está debilitada, né? E a participação nesse congresso me trouxe exatamente essa experiência. Quer dizer, as empresas já identificaram isso, acho que até antes da pandemia. Na pandemia foi necessário esse reajuste, pós-pandemia foi necessária a intervenção, e hoje os dados que eles têm é que isso não é suficiente. Seja porque o momento do nosso zeitgeist está mais dessa maneira, as pessoas estão mais ansiosas, estão mais com acesso à informação, a economia está assim, está assado, seja por diversos vieses aí, a situação é essa.
E qual seria a saída, né? Que foi muito debatida lá também. Não só o diagnóstico assertivo para conseguir tratar aquilo, mas como outras fontes de recurso. Exercício físico, terapia, lazer, meditação, outras influências, né, mais gerais, que aí cada um vai ter suas peculiaridades, que pode ajudar esse colaborador a voltar com qualidade, se manter e, enfim, ter um tratamento adequado para passar por aquele momento, né? Mas as empresas falam muito em pandemia do CDF, né? Porque o afastamento com transtorno mental F, que é ansiedade generalizada, depressão, transtornos mentais, né? Estresse pós-traumático, esses estão numa crescente. E as notícias não são boas, né? Porque cada caso é um caso, não tem uma fórmula, a gente tem que intervir de diversas maneiras. O diagnóstico é só uma das etapas, né? E as condições paliativas que tentaram até agora não foram suficientes para esse acréscimo, né? De casos continuarem, etc. Preocupante, né? Preocupante em todas as áreas, assim. Todas as áreas. Quanto mais a gente vê novos artigos apontando o índice de medicalização, né, que sobe, sei lá, o índice de venda de Ritalina é 200% a mais do que era há 2 anos atrás. Esses dias eu estava vendo, teve um paciente aqui na clínica que não estava encontrando Ritalina para comprar na farmácia. Olha isso. Não estava. Fomos em 3 farmácias para ver se essa informação procedia e realmente não tinha. Tava, e olha assim, como é incongruente. Por quê? Lá a OMS já falava lá em 2000 que a depressão seria o mal do século, né? E a depressão é o mal do século, sim. Subiu 140% também. Mas o uso de Ritalina subiu muito mais. Então, alguma coisa está incongruente aí. Aí a gente pensa na inteligência artificial, né? No futuro, de como será. Então, vai ter super-humanos que vão, sem o diagnóstico adequado, fazer o uso de medicamentos que talvez não precisasse, para dar esse up, para se sobrecarregar, para lá na frente ficar adoecido. Também é uma estatística que dá essas pesquisas. Porque o índice é muito maior do que o mal do século, né? Do que o que mais afasta as pessoas da empresa, que é a depressão, estresse pós-traumático, etc. Então, alguma coisa tem de errado aí. É uma sociedade que está investindo em se medicar para ter altos resultados e lá na frente a gente vai colher esses frutos, né? Não sei como. Mas vão ser colhidos. Gente, vou dar um recado aqui para vocês. Dia 14 de setembro, está quase fechado, gente. É quase certeza que dia 14 de setembro vai acontecer a nossa 4ª edição do Simpósio Brasileiro de Psiquiatria da Infância e Adolescência. Então, nos próximos dias, a gente vai trabalhar aí com mais divulgações e vai trazer as confirmações de pessoas que vão participar desse evento, que a 3ª edição foi um sucesso e com certeza a 4ª edição também vai ser. Vou deixar um recadinho aqui também para vocês. Tem o nosso cartão VM+, um cartão cheio de benefícios, lazer e cultura para você. Então, se você quiser adquirir seu cartão, ligue no número 11 4124 7769, 11 4124 7769. Com esse cartão você tem descontos em consultas, exames, em cinemas, lojas virtuais e vários outros serviços. Então, para adquirir, 11 4124 7769. Gente, o nosso bate-papo hoje foi com Michela, psicóloga aqui, parceira da Vida Mental. Michela, muito obrigado pela participação. Fico muito feliz em te ver. À sua disposição sempre. Vamos marcar daqui a 2, 3 meses para a gente bater um papo no podcast Mentes Forenses, que é voltado aí para a vida mental, perícias. Sim. E eu quero muito recebê-la aqui para a gente conversar mais um pouco. Michela, quais são as suas redes sociais? Instagram, psicóloga Michela. E
Também Clínica Morcelli, www.clinicamorcelli.com.br, que é o site da minha clínica. Legal, inclusive eu entrei no site hoje, muito bonito site, viu? Parabéns, obrigada, muito obrigada. legal. Estou sempre aperfeiçoando. Legal. Mais uma vez, obrigado pelo Renan, papo. Gente, obrigada. sigam Michela nas redes sociais, também tem o nosso site www.vidamentalbycremed.com.br. Acesse o nosso canal no YouTube, se inscreva, ativa o sininho para mais notificações e fica acompanhando aí nossos podcasts, nossos vídeos informativos. E é isso, gente. Muito obrigado pela participação de todos e a gente se vê no próximo capítulo.